Café Colombo, o seu programa de livros e ideias. Apresentação: Renato Lima e Marcelo Sandes. Olá, bem-vindo de volta ao Café Colombo. Hoje vamos conversar com o filósofo Olavo de Carvalho, que acaba de lançar pela Vida Editorial o livro Maquiavel ou a Confusão Demoníaca, voltando assim às livrarias após um período sem publicações. Olavo é ainda autor de O Imbecil Coletivo, Aristóteles em Nova Perspectiva, Os Jardins das Aflições, entre outros livros. Para os ouvintes do Recife, é bom ainda destacar que ele é amigo do poeta e professor de filosofia Ângelo Monteiro e também de Graça Salgueiro, ambos já entrevistados aqui no Café Colombo. Olavo, é um prazer falar novamente com você aqui no Café Colombo. Esse livro é parte de uma reflexão maior com a qual você vem se dedicando há anos, que é sobre a mente revolucionária. E o que seria um capítulo de um livro que cresceu a ponto de ganhar uma edição independente? Por quê? E qual característica faz com que essa reflexão sobre a mente revolucionária tenha início com Maquiavel? Bom, isso aconteceu não só com este capítulo, mas com vários outros, né? Nós estamos agora preparando aqui um volume separado sobre o assunto da paralaxe cognitiva, depois de um outro volume separado sobre René Descartes. Eu acredito que a coisa vai se desdobrar em vários livros, porque depois que eu levantei a hipótese geral sobre a mentalidade, sobre a unidade da mentalidade revolucionária, como nós podemos falar daqui a pouco, surge uma série de problemas específicos que você tem que resolver para conferir se a tese geral está certa ou não, né? Então a gente vai dedicando, vai cavando com relação a esses vários problemas específicos e acaba descobrindo muita coisa pelo caminho. Então muitos desses temas eles foram inchando, foram se crescendo e se tornaram mais ou menos trabalhos independentes. Eu não estou começando com o Maquiavel por outro motivo, senão pelo fato de que esse texto ficou pronto antes dos outros. Ah, então não é uma questão de ordem, não é? Não há uma ordem aí. Nem eu acredito que será possível colocar uma ordem de volumes na coleção inteira. Vão ser estudos independentes que estão interligados em torno do tema central da mentalidade revolucionária, né? Certo. E no final do livro, já partindo aí para uma das conclusões finais, você escreve: Maquiavel, em suma, nem acreditava nem desacreditava do que dizia. Essa distinção simplesmente não se aplica ao seu caso. E você continua: essa obra não é uma obra de filosofia política nem uma ciência política, mas uma simulação de ambas. Entrando aí no objeto da sua reflexão. Em sendo assim uma simulação com que sentido tinha Maquiavel? Veja, para isso é preciso compreender um pouco a psicologia de Maquiavel. Maquiavel era um fracassado na política, né? Isso é um detalhe que os admiradores dele, seguidores, não levam em conta. Quer dizer, é um professor de política que apostava sempre no partido perdedor, né? E vivia de favores e às vezes da piedade dos seus inimigos. Ele termina, né, a vida sendo subsidiado pelo Papa, que era um tradicional inimigo dele, né? E ele pede, por caridade, um subsídio para o Papa para ele escrever, então, a história de Florença. E passa os últimos anos escrevendo a história de Florença, né? Longe daquelas intrigas políticas que eram o grande interesse dele no começo da história. Vários livros também ele escreveu oferecendo-os a virtuais ocupantes do poder, pessoas que ele achava que iam subir na vida. Ele era um bajulador profissional, né? Era um bajulador profissional e, pior, sempre bajulava a pessoa errada. Então, quando você confere as teorias de Maquiavel com a prática política de Maquiavel, você fala, não, tem alguma coisa errada nisso. O que há de errado? O que há de errado, em primeiro lugar, foi aquilo que observou Jean Baudin, que esse era um grande filósofo, cientista político, um homem sério, né? Baudin fala, isso aí é uma idealização do mal. Não é possível que o mal predomine de tal maneira. Existe um equilíbrio, um conflito entre o mal e o bem na sociedade. Todo mundo sabe disso. Quer dizer, você não pode fazer uma política baseada só na mentira, só no engodo, né? Só na malícia. Isso aí é absolutamente inviável, né? É realmente uma idealização do mal. Então tem um fundo meio satanista na coisa. Mas não que Maquiavel fosse um satanista ex-professo, né? Ele brincava de satanismo. Maquiavel não acreditava, ele mesmo disse, né? Eu não acredito numa só linha do que eu escrevo. Quer dizer, depois que o sujeito disse isso, você levá-lo a sério é se fazer de palhaço. Seria o paradoxo mentiroso, né? Como você coloca.
é o paradoxo do mentiroso. O sujeito diz que ele diz, eu estou sempre mentindo. Eu falo, bom, mas está mentindo agora também? Isso também é mentira? Né? Então, isso aí revela um pouco da confusão mental de Maquiavel. O que não quer dizer que ele não tenha aqui ou ali uma ou outra intuição válida. Mas, no conjunto, a coisa é apenas uma confusão absolutamente patológica. Né? Não só no Príncipe, mas, sobretudo, nos comentários das décadas de Tito Livio, que são o livro mais importante dele, onde ele lança ali o projeto do que ele chama a Terceira Roma, que é uma espécie de projeto de civilização mundial, um projeto de nova ordem mundial, né? Que se parece um pouco com vários regimes modernos. Por um lado, se parece com o Estado americano, por outro lado, se parece com o comunismo, com o fascismo. Quer dizer, cada um pode pegar lá no Maquiavel o que ele quiser. Tá certo? Pois é, então, uma das coisas interessantes da sua obra é, primeiro, realça esse caráter de que diferentes pensadores conseguiram enxergar conclusões completamente opostas em Maquiavel. Foi justamente daí que eu parti. Quer dizer, eu tinha lido vários livros sobre Maquiavel, depois, para esta pesquisa, eu li outros ainda. Então, eu fui fazendo uma sequência, botando em sequência aqui, à medida sequência temporal, como foram surgindo os comentários de Maquiavel e as várias interpretações. E desde o começo, você já tem interpretações absolutamente antagônicas. Um acha isso, o outro acha o contrário disso, né? E também a coleção das interpretações também é uma confusão dos demônios. O primeiro a notar essa confusão não fui eu, foi Benedetto Croce. Né? Benedetto Croce leu aquilo e falou, olha, Maquiavel é um enigma que jamais será resolvido. Então, mas se é um enigma, se nós confessamos que não estamos entendendo nada, como podemos, ao mesmo tempo, dizer que o sujeito é um mestre do realismo em matéria de política? Não é possível. Então você vê que as pessoas que acreditam em Maquiavel e que seguem, né, as suas lições, sempre terminam mal. Né? Por exemplo, no Brasil, todos os políticos eles têm um certo orgulho de se dizer maquiavélicos. Né? Quer dizer, são os espertalhões, são os campeões de astúcia. Né? E você vê como é que termina toda esta gente. Por exemplo, tem a famosa lição do Maquiavel de que se você não pode vencer o seu inimigo, você deve aderir a ele. Né? Então, vários políticos tradicionais do Brasil seguiram isso com relação ao PT. Né? Primeiro combateram, não puderam vencer, aderiram. E como é que terminaram? Como é que terminou o Maluf? Como é que terminou o Antônio Carlos Magalhães? Como é que terminou o Fernando Collor de Mello? Né? E como termina o Sarney, que hoje é office boy do PT? Então você vê, todos esses caras eles querem ser realistas. Eles acham que a malícia é realismo. Não, a malícia é estupidez. Né? Realismo é um negócio que tem que ser equilibrado. Você tem que ver as doses de bem e de mal, tal como ela realmente aparece na sociedade, não como a sua imaginação as aumenta, né? Idealizando o diabo, por assim dizer. Santo Agostinho já dizia que a coisa que o diabo mais gosta é você exagerar os feitos malignos dele, né? Pois é, isso que Maquiavel faz, e esses seguidores de Maquiavel são todos uns idiotas, perdedores crônicos, como o próprio Maquiavel. Olavo, agora como é possível ter essa variedade de interpretações fabulosa, tão díspares, se ele era um escritor que escrevia de forma a ser entendido, não era um escritor de escrita pós-moderna ou desconstrucionista, em que às vezes esconde numa escrita propositalmente ambígua ou sem clareza, até a falta de ideias. Mas como é possível um escritor tão claro surgirem ideias tão díspares sobre o que é que ele queria dizer? Bom, Maquiavel é estilisticamente claro em cada trecho isoladamente. Mas quando você lê o conjunto e começa a comparar um pedaço com o outro, você fica completamente doido. Né? Eu vou te dar um exemplo. Ele diz, por exemplo, ele faz várias críticas ao cristianismo e diz que o cristianismo se corrompeu e se afastou da pureza do cristianismo primitivo. Mais adiante você vai ver como é que ele descreve o cristianismo primitivo e qual é a grande virtude que na cabeça dele tinha o cristianismo primitivo. Ele vai dizer o seguinte, o cristianismo primitivo conseguia enganar as pessoas melhor do que hoje. Então você está pensando que ele está falando de virtudes evangélicas? Não, ele está falando de uma sacanagem maior. Né? Quer dizer, ele interpretava toda a religião cristã como se fosse uma enganação. E daí ele vai dizer, então, o cristianismo perdeu essa capacidade de enganar as pessoas. Mas num outro trecho, ele vai dizer exatamente o contrário.
que agora está enganando mais do que antes. Então você fica, vamos dizer, o que ele quer dizer? Daí ele mesmo explica para você. Eu não acredito numa só linha do que eu digo. Quando eu encontro uma verdade, eu trato de escondê-la sob 10 mentiras. Está aí explicado. O sujeito só escrevia o que ele achava que ia agradar os seus possíveis financiadores, que às vezes nem financiavam. Quer dizer, não é que ele era um sujeito vendido, né? Ele se oferecia. Era um sujeito à venda, mas não vendido. Mas em geral não compravam, não. Exatamente. Ele estava à venda, mas não chegava a ser vendido, tá entendendo? Quer dizer, nem isso o cara sabia fazer. Eu digo, mas que professor de realismo que eles descobriram? O sujeito é um fracasso total. Né? A única coisa que ele era bom, ele era realmente bom, é na parte militar. E ele organizou ali a milícia da cidade dele e foi um sucesso. Então, no negócio de estratégia militar, ele era bom. Mas na política mesmo, era uma desgraça. Tanto que no fim da vida, ele quando tudo fracassou, ele volta de novo a se interessar por aqueles estudos militares do começo. Né? Inclusive, deixa claro isso, que de tão diferentes interpretações, esse livro não é para oferecer a sua interpretação, ou então o que você acha que deve ser o modo de se ler Maquiavel. Mas você apresenta essa problemática daí. Eu estou montando o enigma. Eu não tenho a solução do enigma, porque acredito que o Benedetto Croce tinha razão. Não há a solução, porque há um forte elemento de patologia, de loucura mesmo. Quer dizer, o fingimento, quando passa de um certo limite, não é controlável mais, então vira uma sintomatologia histérica. Então, mente, e a histeria vira mitomania. Né? Então, o sujeito mente, e no fim ele meio acredita na mentira dele, meio não acredita, no fim fica totalmente confuso, que é exatamente o que aconteceu a ele. Tanto que, no fim, quando estava no leito de morte, ele se arrepende e manda chamar um padre para confessar, mas nós também não sabemos se a confissão foi sincera. Na dúvida, né, é melhor se confessar. Né? Quer dizer, então, é impossível ler Maquiavel, ou então ler devidamente, sem adotar talvez o método chacrinha de análise, que não vim para explicar. Mas não tem a menor dúvida. Assim, Maquiavel é uma diversão, é uma alucinação completa. Tá? Eu só vejo... Tem 2 motivos para ler Maquiavel. Primeiro que é um excelente escritor, muito divertido às vezes, né? E no conjunto, essa alucinação toda é um espetáculo, sem dúvida. E o segundo motivo é a influência que teve sobre, né, gerações e gerações de admiradores. Admiradores e detratores, porque também tinha gente que descia o cacete do Maquiavel por motivos morais, mas levando o sujeito a sério, acreditando literalmente no que ele acreditava, no que ele dizia, quando nem isso se pode fazer. Né? Maquiavel... você nunca pode levar o Maquiavel a sério, porque ele mesmo já avisou. Né? Então, você também não sabe onde termina a mentira, onde começa, onde ele está mentindo, onde é sincero. Não é possível saber, porque ele também não sabe. O primeiro capítulo desse livro é justamente intitulado Obscuridade da Filosofia Moderna. E uma das importâncias de estudar Maquiavel, como você falou agora, é justamente também por causa da influência que ele teve depois. Essa confusão que você aponta em Maquiavel, Maquiavel seria um dos culpados de que outros filósofos depois dele também tenham adotado isso? Às vezes, pensamentos que não são coesos? Certamente foi um dos pioneiros. Foi um dos pioneiros. Porque você vê, o diálogo filosófico na Antiguidade e na Idade Média era bastante nivelado. Quer dizer, você sabia exatamente quais eram os pontos de divergência, qual era o argumento para um lado, qual era o argumento para o outro. De repente, vamos dizer, a partir desse período chamado Renascença, se desenvolve uma série de, vamos dizer, linguagens pessoais que são incomunicáveis. Não dá para você comparar um com o outro. Né? Às vezes você não dá para comparar o sujeito nem com ele mesmo. Por exemplo, você vai ler Nietzsche, né? Tem um grande estudioso chamado Eugen Fink. Fink foi secretário e assistente de Edmund Husserl, que era um filósofo rigorosíssimo, muito sério, e Fink também, estudioso sério, falou, olha, eu vou ler os escritos de Nietzsche até eu conseguir descrever aqui o que é o sistema de Nietzsche. Né? Ele descobriu não um sistema, descobriu 5. Dentro da mesma cabeça do filósofo. Né? Ele disse, então, tem 5 filósofos aqui. Né? Um em completo desacordo com o outro. Então, falo, como é que você vai entender esses camaradas? Filosoficamente não é possível, só pode entender literariamente. Vai ter que tomar tudo mais ou menos como figura de linguagem. Como, eu leio Nietzsche às vezes para me inspirar, porque ele dá boas ideias. Mas nunca você vai chegar à conclusão de dizer o que Nietzsche queria dizer mesmo.
ninguém vai saber o que Nietzsche queria dizer mesmo, porque ele também não sabia. Ele não era um filósofo, era um poeta. Então ele falava a sua inspiração do momento, que no momento seguinte podia ser completamente diferente. Não tem nenhum compromisso de coerência. Se você tenta também, por exemplo, Martin Heidegger tentou botar ordem também nas ideias de Nietzsche. Né? Quando você vai ler, a filosofia de Nietzsche que ele está mostrando, não é de Nietzsche coisíssima nenhuma, é a filosofia dele mesmo. Quer dizer, ele pegou a filosofia dele e projetou no Nietzsche, ficou lindo, só que não é Nietzsche. Sobre essa projeção do próprio leitor nos textos dos outros, nesse livro você cita o método da leitura em camadas como uma das análises de Maquiavel. Eu vou recorrer a um outro pensador, Stanley Fish, faz parte do campo da teoria das recepções e desenvolve o conceito de comunidades interpretativas. Quer dizer, Fish coloca ali, cada leitor leva ao texto a sua bagagem teórica. Um exemplo é a pessoa que faz a crítica literária psicanalítica. Ele vai ver nos textos literários sempre complexos freudianos. Quem é marxista procura sempre e realça contradições estruturais. Nesse sentido, a sua leitura de Maquiavel estaria dentro de uma chave religiosa? Não, a ideia não era essa. A minha ideia foi apenas circunscrever qual era, vamos dizer, o que eu chamo horizonte de consciência de Maquiavel. Quer dizer, naqueles temas que ele está tocando, o que ele enxerga claramente, o que ele definitivamente não enxerga, dentro da própria filosofia dele. Não é isso? Então, quando você vai ver, o horizonte de consciência do Maquiavel é bastante estreito. Quer dizer, o número de coisas que ele mesmo não entende do próprio pensamento dele é muito grande. Então, não adianta você querer bancar aí o Léo Strauss e querer dizer, eu quero descobrir um sentido oculto. Se você vai escavar sentido oculto, fica mais confuso ainda. Não esclarece nada. Tem casos que tem uma escrita meio cifrada e você descobre um sentido por trás, um ou dois. Mas no caso do Maquiavel, o sentido literal já está confuso. Se você escava o sentido oculto, fica pior ainda. Né? Então, fala, Maquiavel não tem conserto. O Croce tinha razão. Não há solução para o caso do Maquiavel. É apenas uma confusão. Então, um dos conceitos-chave desse livro e que você vem aplicando nessa reflexão sobre a mente revolucionária é a inversão da estrutura do tempo ou pseudo-profetismo. Mas isso aí está claríssimo no Maquiavel. Claríssimo, porque, veja, agora vamos dizer, não dá para explicar um detalhe, mas eu parto de uma definição de revolução, né? Você tem um processo revolucionário quando você tem uma proposta de futuro, uma proposta de mudança profunda da sociedade a ser realizada mediante a concentração do poder. Então, é a fusão indissolúvel desses dois elementos que cria um processo revolucionário. Se você tem só um projeto de sociedade melhor, mas não é para ser realizado mediante a concentração do poder, então você tem um outro fenômeno que não é a revolução. Se tem só concentração do poder, mas não tem um projeto de mudança profunda da sociedade, também não é revolução. Por exemplo, você pode fazer um governo autoritário só para enfrentar uma situação momentânea, como fizeram na Áustria, né? O chanceler Dollfuss fez lá uma semiditadura para conseguir controlar os comunistas e nazistas. Então era para enfrentar só uma situação de momento, ele não tinha um projeto de outra sociedade. Então não é um governo autoritário, mas centralizador, mas não revolucionário. Então, a revolução é isso, é o projeto de mudança profunda da sociedade a ser realizado mediante a concentração do poder. Então, se você vê, o elemento revolucionário está claríssimo no projeto do que ele chama a Terceira Roma. Ele esboça lá uma sociedade utópica, mas quando você vai ver a descrição da sociedade utópica, ela é horrível. Ela é horrível. Por exemplo, é um negócio onde tem cada funcionário está permanentemente sob ameaça de ser denunciado por outro. Quer dizer, um negócio absolutamente paranoico, persecutório, mas ele acha aquilo lindo, né? E como é que nós vamos chegar lá? Vai chegar lá pelos métodos do príncipe. Quer dizer, é um tirano que vai enganar todo mundo, vai subir com a ajuda dos amigos, e depois vai mandar matar todos, tá certo? E vai instaurar lá um governo perfeito, que é o que ele chama a Terceira Roma. Agora, tudo isso tem um detalhe que ele não percebe. Se é para o príncipe subir e matar aqueles que o ajudaram a subir, quem ajudou mais do que o sujeito que é o autor do projeto? Isso é o próprio Maquiavel. Então é evidente que se o príncipe conseguisse alguma coisa, a primeira cabeça que ia rolar teria que ser do próprio Maquiavel. E em nenhum momento ele se dá conta disso, de que ele oferecendo este projeto a um governante ambicioso, ele está arriscando uma contradição natural. Infelizmente, a gente chegou aqui ao final do programa, mas eu gostaria de avisar os nossos ouvintes que o livro teve um lançamento virtual com uma palestra que está disponível no YouTube e pode ser encontrada colocando Olavo e Maquiavel.
e acho que também para os nossos ouvintes saberem quando os próximos livros vão estar disponíveis aí, já editados e disponíveis para venda. Olha, o que nós estamos trabalhando agora é um volume sobre René Descartes e outro sobre o processo que eu chamo de paralaxe cognitiva. A paralaxe cognitiva é o deslocamento entre o eixo da construção teórica que um filósofo faz e o eixo da experiência real que ele está vivendo. Né? 2011 ainda? Então, esses são 2 volumes separados que vão ser publicados em seguida. 2011? Eu espero que sim. Espero que sim. Estamos fazendo todo o possível para que isso fique pronto. Os livros estão praticamente prontos. Né? Quer dizer, o material deles está pronto. Agora está mal escrito. Precisa dar uma consertada lá. Autor de Maquiavel, A Confusão Demoníaca, publicado pela Vida Editorial. Foi um prazer conversar com você aqui no Café Colombo. O prazer foi meu. Sucesso para vocês. Entrevista. E essa foi a nossa entrevista gravada com Olavo de Carvalho, que acaba de lançar o livro Maquiavel, A Confusão Demoníaca, pela Vida Editorial. E com isso chegamos ao final de mais um Café Colombo. O programa tem produção de Quetinaldo José, Marcelo Corrêa e Eduardo Maia, com trabalhos técnicos de Quetinaldo José. Apoio cultural da nossa livraria, a primeira Mega Store de livros jurídicos do Brasil. Rua do Riachuelo, 267, por trás da Faculdade de Direito. Você que acompanha o Café Colombo tem alguma sugestão para fazer? Quer ouvir novamente esta e outras entrevistas? Visite o nosso site em www.cafecolombo.com.br. Obrigado pela sua audiência e até o próximo domingo. Café Colombo, o seu programa de livros e ideias. Apresentação: Renato Lima e Marcelo Sandes.